Olá, gente! Vou fazer um vídeo aqui bem simplesinho, só para poder tirar algumas dúvidas de alguns alunos que possam estar com dúvidas em relação ao conteúdo, né? Aí eu vou fazer um resumão, tá? Aí eu tô com o meu caderno aqui até, porque ele tá mais fácil para eu mostrar para vocês. Então, o primeiro passo que eu quero que vocês façam, ainda mais quem não fez, quem não tá conseguindo, é fazer essas tabelas aqui que eu tô mostrando pra vocês. Essas tabelas, ela é super importante, porque sem elas, vocês podem ficar confusos lá na frente, né? Então, vamos começar por essa primeira tabela aqui, que ela fala o número de carbonos e o nome, o prefixo, no caso, desses números de carbonos. Por exemplo, se for um carbono é met, se for 2 carbonos é et, 3 carbonos próprio, e assim vai. Aí, depois que a gente ir para essa aqui, vamos falar que essa é a primeira tabela, nós vamos para nossa segunda tabela. A nossa segunda tabela é o tipo de ligação. Na minha estrutura química vai ter. É ligações simples, então eu vou colocar o AN. Não, tem uma dupla, é o EN. Tem uma tripla, IN, duas duplas, DIEN, entendeu? A gente vai colocando de acordo com cada estrutura. Depois disso, nós vamos para a nossa terceira parte. Nossa terceira parte é o quê? É o sufixo. Se a gente percebe que a nossa estrutura é um hidrocarboneto, a gente vai acrescentar um O. Mas se a gente percebe que é um álcool, lá no nome da estrutura, a gente acrescenta o OL. É uma cetona, a gente acrescenta a ona. Então, esse resuminho aqui dessas 3 tabelas é interessante porque foi do final do primeiro bimestre que ele teve, né? Que foi a parte do hidrocarboneto. Para quem não sabe, hidrocarboneto é quando na minha estrutura, na minha função química, eu tenho apenas carbono e hidrogênio. Então, só tem carbonos e hidrogênio na minha estrutura. Se tiver somente carbono e hidrogênio, é um hidrocarboneto. Olha só o exemplo que eu tenho aqui. Eu coloquei esses 2 exemplos aqui, eu tenho o exemplo A e o exemplo B, em que nesse aqui eu só tenho carbonos, tá vendo? E hidrogênio. Então, o que ele é? Um hidrocarboneto, ele é um hidrocarboneto. Eu vou colocar um nome para esse hidrocarboneto. O que eu vou fazer? Usando as minhas 3 tabelas. Olha só, o meu minha função aqui, ela tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4. Beleza, se é 4, eu volto lá na minha outra tabela e vejo que o nome é but. Então, por isso que eu coloquei o nome aqui but. Vou agora para minha segunda tabela. Na minha segunda tabela é apenas ligações simples, não é? Lá não só tinha ligações simples? AN, por isso que eu coloquei um AN. E na minha terceira tabela, somente tem carbono e hidrogênio, O. Então, por isso que o nome é butano. Simples, né? Aí tem outros exemplos de como vai ser um álcool, como vai ser os outros. Essa parte aqui, como eu vou falar somente do hidrocarboneto, eu vou deixar esses outros exemplos para mais na frente, para não confundir a cabeça de vocês. Como a gente tá trabalhando agora, nesse primeiro momento, somente com hidrocarbonetos, a gente deixa eles um pouquinho de lado, tá? O álcool, vou deixar ele para mais na frente. Então, gente, na minha cadeia aberta, olha só, na minha cadeia aberta de hidrocarboneto, tá? Lembrando que é somente cadeias abertas. Se eu tiver um alcano, é apenas ligações simples. Eu tô classificando o meu hidrocarboneto, tá? Se eu tiver um alceno, uma ligação dupla, eu vou ter os alcenos. Se eu tiver uma ligação tripla, eu vou ter os alcinos. Se eu tiver 2 ligações duplas, eu vou ter o alcadienos. Aí tem os exemplos para cada um deles, para ficar mais fácil, né? Por exemplo, ó, o exemplo dos alcanos lá, é somente ligações simples. Beleza, só tem carbono e hidrogênio, somente ligações simples, é um alcano. Ah, não, apareceu, olha os alcenos, apareceu essa dupla bem aqui, ó. Então, é um alceno, é um hidrocarboneto alceno, de classificação alceno. E vamos colocar o nome para esses alcanos, alcenos, né? Para ficar mais fácil. Olha só, os meus alcanos, ele tem quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, ele chama X. Lembra da primeira tabela? É somente ligações simples. Ele vai chamar AN. Lembra da segunda tabela? E
só tem carbono e hidrogênio. Quando só não tá assim, é porque só tem carbono e hidrogênio. Eu acrescento O. Então, o nome dessa estrutura é hexano. Beleza, vamos para os nossos alcenos aqui. Olha só, nós contamos quantos carbonos tem, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Hept. Beleza. Isso aqui é muito interessante, gente, ó. Eu começo a contar o carbono aqui, no caso, enumerar os carbonos de acordo de onde ele está mais próximo da ligação, né? Por exemplo, se eu começar daqui 1, 2, 3, eu tenho uma ligação dupla bem aqui. Se eu começar daqui 1, 2, 3, 4, eu vou ter a ligação dupla do outro lado. Então, a gente começa a contar desse lado. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, 5, 6 e 7. Beleza. Nós já sabemos que é hept, porque são 7 carbonos. Por que esse 3 aqui, gente? Porque entre o carbono 3 e 4 tem uma ligação dupla. E a regra manda a gente colocar o quê? O menor número aqui representando o carbono. Por exemplo, 3 e 4, 3 é menor que o 4. Então, por isso que é hept 3. A gente sempre pega entre os dois o menor, tá? O en é porque a gente tem uma ligação dupla. Se fosse simples, a gente colocaria somente o an, né? E o O, porque é um hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono. Por mais que não tenha hidrogênio aí, gente, é porque só falta acrescentar, tá? No caso, é só falta acrescentar mesmo, ele podia ser representado assim e pedisse pra vocês acrescentarem. Aí, todos os outros exemplos aqui embaixo é do mesmo jeito. Olha só esse exemplo B. É um alceno, né? Porque tem uma ligação dupla. Ele representou onde é que tá a ligação dupla. Entre o 2 e o 3, pega sempre o número menor e vai acrescentando a sua cadeia. Vamos pro nosso próximo exemplo aqui. Nós temos os alcinos, deixa eu descer mais aqui, os alcinos. Os alcinos é quando tem uma tripla, né? E a tripla, do mesmo jeito, eu conto quantos carbonos tem. Eu vou contar aonde é que tá a minha tripla, tá? Entre quais números, e vou pegar sempre o menor número. E acrescentou o in, porque é uma ligação tripla. Lembra lá das nossas tabelas. Alcadienos é quando tem duas duplas. Olha só, essa aqui é interessante. Eu vou até mostrar o passo a passo dessa aqui, alcadienos. Olha, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é deck. Só que no 3 e 4, eu tenho uma dupla. E o outro é 5 e 6. Você vai pegar de cada um o menor número. Por exemplo, de 3 e 4, pega o 3. 5 e 6, pega o 5. E tem que colocar depois que é dieno. Entendeu? Porque porque tem duas ligações duplas. Então, a gente coloca dieno. Cadeia fechada dos hidrocarbonetos, a mesma coisa, nessa apenas ligações simples. O ciclo alcanos, né, é chamado apenas de ligações simples. Ciclo alcenos é quando a gente tem uma ligação dupla. Aí a gente tem os exemplos aqui para facilitar. Por exemplo, os ciclos alcanos, olha, ele é todo fechadinho assim, tá vendo? Só tem ligações simples. Aí temos o ciclo buteno, olha só, esse interessante aqui da letra. Vamos primeiro para a letra B, né? O exemplo aqui da letra B ficou ciclo propano, por quê? São 3 carbonos, aqui, aqui e aqui. Toda vez que é fechado, a gente tem que começar com a palavra ciclo, tá? Toda vez, cadeia fechada, a gente começa com a palavra ciclo. Depois, você conta quantos carbonos tem, no caso da letra B tem 3 prop. É somente ligações simples, só tem hidrogênio e carbono, né, quando ele é desse modelo. O é um hidrocarboneto. Olha só, quando é ligação dupla, letra C. A gente começa toda vez que é fechada com ciclo. Conta quantos carbonos tem, são 4, né? 1, 2, 3, 4. En é porque é uma ligação dupla aqui. E o O. Quando ele é ciclo, gente, quando ele é fechado, a gente não identifica, por exemplo, aonde está essa dupla, tá? A gente só identifica onde está a dupla ou a tripla quando a cadeia é aberta, tá? É outra regrinha que a gente precisa lembrar e saber. Deixa eu ver outra coisa que eu quero falar pra vocês dessa parte. Acho que é só isso mesmo, dessa parte de hidrocarboneto não é muita coisa, não é muita parte, né? Então, esse é a parte 1 do nosso vídeo, só fazendo
uma relembrada aí na parte do hidrocarboneto. Nessa parte do hidrocarboneto eu só mostrei mesmo os exemplos aqui no caderno, porque acredito que eles não sejam muito difíceis, muito confusos, e aí a partir do álcool, do aldeído, da acetona, eu vou fazer com vocês aqui na folha passo a passo, tá? Então, beleza, essa é a parte 1. Olá, de novo. Vamos dar continuidade nessa nossa segunda parte do nosso vídeo. Nessa segunda parte do vídeo, gente, vamos fazer o seguinte, que aqui começa, no caso, o segundo bimestre, né? E eu acho que na parte na primeira parte lá que nós vimos, na primeira parte do vídeo, dos hidrocarbonetos, não tenha muitas dúvidas, talvez. Por isso que eu fiz um vídeo até mais rápidos, assim, mostrando o exemplo do caderno. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem no WhatsApp perguntando, que aí eu faço outro vídeo, ou que eu tire essa dúvida no WhatsApp mesmo, né? E eu vou focar mais aqui nessa parte das funções oxigenadas, que talvez é a parte que tem as pessoas que estão mais confusas, né? Então, nós vamos ver duas classificações das funções oxigenadas, que vai ser o álcool e o aldeído nessa parte 2. E vamos depois fazer o exercício dessa parte, né? Que foi o primeiro exercício. Gente, nessa parte aqui do álcool, o que a gente pode caracterizar nessa parte aqui do álcool? O seguinte, como eu vou saber que aquela função química lá, aquela função oxigenada é um álcool? Simples, quando tem o OH ligado ao carbono saturado. Deixa eu até anotar aqui, que alguém quiser anotar, né? Que não anotou, é o álcool. Tem o quê? Tem o OH. Esse OH, gente, ele é chamado também de hidroxila, tá? Ligado a carbono saturado. Alguém lembra o que é carbono saturado? Saturado é quando é somente ligações simples, né? Então, vai ter álcool insaturado? Álcool não, mas uma classificação do álcool vai, tá? Para não confundir a cabeça de vocês. Quando é somente álcool, é somente insaturado. Aí depois eu vou mostrar pra vocês quando é que vai ser insaturado, tá? Mas só quando fala álcool é saturado. Então, beleza. A gente sabe que quando tem a hidroxila ligada ao carbono saturado e a sua terminação da palavra, lá da frase, vai ser OL, tá? A gente vai terminar em OL. Que vai depois também, a gente não pode esquecer de indicar a posição, tá? A gente tem que indicar a posição que essa hidroxila está. Como assim? Vou deixar mais fácil. Assim, o tipo do álcool, gente, vai ser o enol e o fenol. Mais à frente a gente vai falar sobre isso aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos pros exemplos, que aí fica mais fácil, né? A gente tá na parte do álcool, depois a gente foca nesses outros dois. Um exemplo de álcool. Deixa eu deixar bem específico para não ficar com dúvida. Vou colocar exemplo A, para ficar mais fácil de vocês entenderem, né? Vou colocar esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, hidroxila bem aqui. Beleza. Esse exemplozinho aqui, gente, nós vamos tentar não, mas vamos resolvê-lo. Que é desse jeito aqui que vocês têm que fazer. Eu quero um nome para essa estrutura. Como eu vou fazer? Primeiro passo é vocês lembrarem lá da nossa primeira aula, que vocês anotarem no caderno de vocês. Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Se são 5 carbonos, eu vou lá na minha tabela da aula 1 e olho como é o nome dele. Não é pente? Beleza? Eu vou olhar agora se só tem ligações simples, ou dupla, ou tripla, entre os carbonos. Só tem simples, então acrescenta a palavra an, depois do pente. Agora, eu vou ter que identificar onde é que a minha hidroxila tá. Aonde é que eu sei que a minha hidroxila tá? Eu vou começar a contar esses carbonos. Eu posso começar daqui? 1, 2, 3, 4, 5? Não.
Por que não? Porque assim, você vai começar a contar de onde essa hidroxila aqui, ela tá mais perto do carbono. Então, a gente tem duas estruturas, eu começaria por aqui ou por aqui. A gente vai começar do final pra frente. Como assim? Olha só, se eu começar a contar daqui, 1, 2, a minha hidroxila tá no segundo carbono. Se eu começo daqui, 1, 2, 3, 4, ela estaria no quarto e não pode. Ela estaria longe, né? Pela uma das regrinhas lá, a gente estaria errando. Então, a gente contou os carbonos, então a gente viu que no segundo carbono tá a minha hidroxila. Então, eu coloco um 2 aqui e finalizo com ol. Lembra da terminação? Tem que sempre finalizar com ol quando é um álcool. Ou um tipo de álcool que a gente vai ver agora. Uma classificação de álcool. Beleza? Deu pra entender? Como eu vou saber que é um álcool? Quando ele é saturado. Saturado é quando só tem ligações simples. Quando ele tem a hidroxila, que é o OH. Gente, pode vir exercícios que vem o HO em algum momento, que é um álcool também, tá? Se vir HO, não é muito comum vir, mas tem exercício que vem o HO. Às vezes, quando eles estão na ponta, que aí vira a estrutura, aí pode vir. Então, se vocês verem lá HO, pode ser que venha também, tá? Mas o mais comum mesmo é o OH. Então, como é que eu fiz aqui? Você vai contar quantos carbonos tem, você vai olhar se é simples, se é dupla, e você vai colocar aonde que tá o seu hidroxila. Vamos para o nosso segundo exemplo. Tá dando pra ver, gente? Tá, né? O nosso segundo exemplo, agora eu vou dar uns exemplozinhos de linha. E um exemplozinho que tenha... que tenha uma ligação... ligação não, que tenha a hidroxila, né? Se não tiver hidroxila, não é um álcool. Então, a gente tem que colocar a hidroxila. Então, o que a gente vai fazer aqui? Contar de acordo onde a hidroxila tá mais perto, né? Se eu contar daqui 1, 2, 3, 4, ela é a 4. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, ela é a 5. Então, tem que começar daqui mesmo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza, contei. São 8 carbonos que a gente tem. Então, a gente olha lá na tabelinha, 8 é oct. É somente ligações simples, eu não tô vendo nenhuma dupla aqui. Agora, a nossa hidroxila tá em qual número? No 4. Então, eu passo um tracinho aqui, 4. E por ser um álcool, porque a gente sabe que tem uma hidroxila que é um álcool, ele tem que finalizar com o ol. Aí, você vai lá e coloca ol. Pronto. Fácil, não é? Pra gente identificar o álcool. Bem fácil. Agora, vamos pro nosso próximo exemplo, que vai ter um carbono pendurado. Quando a gente tem um carbono pendurado, ele tem uma regrinha a mais, tá? Vou colocar a hidroxila aqui. A gente vai colocar agora um carboninho pendurado. Vamos lá pro carboninho nosso pendurado? Primeiro, fazer a contagem, né? A gente tem que contar. Esse aqui é o nosso carbono pendurado. Só que a gente vai fazer a contagem. A hidroxila tá aqui pertinho, então a gente começa 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos que nós temos, né? Só que a gente não começa colocando os 6 carbonos, começa colocando o nome dos 6 carbonos. Por quê? Quando tem carbono pendurado, a gente começa com eles, com os carbonos pendurados. No caso, a gente só tem um. Qual é o número que tá o carbono pendurado, gente? Não é o 4? Quando tem um carbono pendurado, ele é o quê? Ele só tem um carbono pendurado, então ele é um met. Só que por estar pendurado, a gente coloca il. Então, ele é um metil. Se fosse 2 carbonos pendurados, ele seria um et. Por estar pendurado, il. Então, ele seria um etil. Muito bem. Então, vamos lá nomear nossa estruturinha aqui que nós fizemos, né, de linha. Beleza. Ele tá pendurado no quarto carbono. A gente começa colocando o número 4. Vamos colocar que é metil, porque no quarto carbono tem um carbono pendurado. Lembra, por estar pendurado, a gente tem que colocar o il, né? Por isso que é metil. São 6 carbonos, agora sim a gente coloca o número do carbono, que é X, né? É somente ligações simples entre o carbono AN. Só que agora a gente tem que identificar aonde está a nossa hidroxila. A nossa hidroxila está no carbono 2, né? Então, você vai lá, coloca o 2 e o ol. Pronto. Vamos voltar aqui de novo. Na letra C, quando tem carbonos pendurados, a gente começa
pelos carbono pendurado, né? A gente tem que, primeiro, antes da gente começar pelo carbono pendurado, a gente enumera, né? A gente enumera em função da hidroxila, tá? É onde a hidroxila tá mais perto. Mas a gente começa escrevendo em função do carbono pendurado. Tem um carbono pendurado, por isso que é metil. Ele tá no quarto carbono, né? Por isso que a gente começou pelo 4 metil. Depois, por que que foi X? Porque são 6 carbonos. Por que que foi AN? Porque só tem ligações simples entre os carbonos, entre a cadeia principal. E mais, onde é que tá a minha hidroxila? Onde mostra que é o meu álcool? Tá no carbono 2. Então, por isso que é O. Muito legal, né, gente? Agora, eu vou dar um exemplo pra vocês. Quando essa cadeia aí, ela é fechada, tá? Do álcool. Meu Deus, meus desenhos não mudaram nada. Está uma graça ainda. Beleza, vamos fazer esse exemplozinho aqui? Gente, isso é um álcool? Tem uma hidroxila. A única diferença é que ela tá fechada. Tá um desenho, né? Tá fechada. Quando tá fechada, eu tenho que começar com a palavra ciclo. Toda vez, tá? E quando a minha estrutura é fechada, gente, eu não conto, eu não identifico onde a minha hidroxila tá, como a gente fez nas cadeias abertas. Porque é uma das regrinhas que eles têm, que mesmo se eu identificasse em qualquer outra parte, não ia dar a contagem, não ia adiantar, porque se eu começasse daqui, aqui era o carbono 1, se eu começasse daqui, aqui era o carbono 2. Ali é o carbono 1, então não precisa você identificar, tá? No ciclo fechado. Melhor ainda, né? A gente conta quantos carbonos tem. 2, 3, 4, 5. Aí a gente coloca o nome. São 5 carbonos. Pente. Somente ligações simples. É um álcool. Ol. Pronto, você finalizou a parte do seu álcool. Com esses exemplos. Só que nós aprendemos que o álcool é saturado. Beleza? Só que tem uns tipos de álcools, os álcools mais importantes. Que é o enol e o fenol. Gente, o fenol e o enol, o que que ele vai fazer? Ele é um tipo de álcool em que ele pode acontecer essas seguintes coisas aqui, ó. Vou virar a folha aqui pra ficar mais fácil. Vamos lá, colocar enol. Olha só o enol. O enol, gente, é quando tem uma ligação dupla. É a mesma maneira para eu saber se tem a hidroxila. Vamos lá, um exemplo? É um álcool também, tá? É um tipo de álcool, essa parte aqui. Olha só, vou colocar essa ligaçãozinha aqui. Tem uma ligação dupla aqui e tem a minha hidroxila aqui. Vamos lá? Olha esse exemplo aqui. Ele é um fenol porque ele é um tipo de álcool, porque tem a minha hidroxila OH, só que ele é o tipo de álcool chamado enol por causa da minha ligação dupla. O que eu faço nesse questão aqui? Você vai contar quantos carbonos tem. Lembrando que a gente começa a contar de onde a hidroxila tá? 3, 4, 5, 6. São 6 carbonos. Olha só, para a próxima, outra regrinha nova que vocês têm que saber, que é super importante essa parte também. São 6 carbonos, eu vou lá, coloco X. Beleza. Agora, a minha ligação dupla, ela tá entre quais carbonos? Entre o carbono 2 e o carbono 3. Eu pego sempre um número menor. 2. E se fosse uma ligação simples, eu colocaria AN. Mas como é uma ligação dupla, eu coloco EN. E a minha hidroxila? Agora eu tenho que falar onde é que a minha hidroxila tá. No carbono 2. Então, eu vou lá e coloco 2. E por final, acrescento um ol, porque é um tipo de álcool, né? Não é o álcool sozinho, é um tipo de álcool, mas mesmo assim fica o ol. Outra parte pra gente finalizar o tipo de álcool, a parte do álcool, é o fenol. Vou fazer um exemplozinho aqui do fenolzinho. O fenol, gente, ele é ligado a um composto aromático, tá? Vocês lembram do benzeno? Ele pode ter essa estrutura aqui, o fenol nosso. Tá? O fenol, ele tem essa estrutura. O que eu tenho que colocar pra vocês aqui? O nome dele, né? Vamos lá colocar o nome desse fenol.
É a mesma coisa, o final dele é O, a hidroxila é OH, só que a gente tem que colocar ele, né? O que a gente vai chamar esse fenol nosso? Ele pode ser chamado de hidroxibenzeno, que a gente chama de um tipo de fenol mesmo, tá? E ele, gente, ele tem a seguinte estrutura. Ele tem essa estrutura fechadinha, assim, e o nome dele é um fenol mesmo. Hidroxibenzeno não é muito usado, assim, talvez, né? Mas ele pode ser chamado isso aqui de fenol ou de hidroxibenzeno mesmo, né? Eu vou chamar mais de fenol, que é o mais comum de usar, né? Que é um tipo de álcool. Então, se vocês verem ele desse modelo, é um tipo de álcool que é chamado de fenol. Então, beleza, essa é a nossa parte 2 do vídeo. Gente, nós vamos agora para a nossa terceira parte do nosso vídeo, que são os aldeídos. A parte do aldeídos, como a gente vai saber que tal estrutura, né, gente, é um aldeído. A primeira característica dela, ela vai ter essa estrutura aqui, ó. Um carbono, uma ligação dupla e um oxigênio. E sempre, gente, na ponta. Ela nunca vai ser no meio ou em qualquer outro lugar. Pode ser na ponta direita lá da estrutura ou na ponta esquerda. Somente pode ser nas pontas, tá? E a terminação dele, o do álcool nós vimos que é ol, né? A terminação dele é al, tá? Vamos fazer os exemplozinhos aqui, bem simplesinho, dos aldeídos. Nós temos, vou fazer um exemplo A aqui. 2, 3, 5. É um aldeído? Sim. Tá na ponta, ligação dupla com O, então é um aldeído. E eu começo a contar por onde? Por onde tá essa ligação dupla, né? Então, a gente sempre começa a contar pela estrutura que mostra onde é que tá o aldeído. Beleza, como é que eu vou chamar esse aldeído? Esse aldeído é bem simplesinho. Ele tem 5 carbonos, ele é pente, ele só tem ligações simples, ele é an. Ele é um aldeído, ele é al. Pronto, só isso. Vamos fazer um próximo exemplozinho aqui, do B. Vou colocar agora uma ligação dupla, tá? Ou ligação dupla não, uma ligação de linha. Aqui. Eu começo a contar da onde? Onde tá mais perto. 6, são 6 carbonos. O que eu vou fazer? X. Somente ligações simples entre os carbonos? Sim. E é um aldeído, o hexanal, que é bem simplesinho também. Vamos fazer mais um exemplo aqui, um último exemplo desses aqui, com carbonos pendurados. Penduradinho aqui. Quando tem essa aqui, primeira coisa, a minha cadeia principal, eu tenho que identificá-la. Essa daqui, né, a cadeia sempre maior. Eu vou ter que enumerá-la. Pra eu enumerar, é só olhar onde que tá a minha ligação dupla, onde é que mostra que é um aldeído. Onde estiver mais próximo, tá mais próximo daqui, a gente começa por aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos, né? Beleza, só que nem o álcool, quando tinha uns carbono pendurado, a gente já sabe essa regra, nós não podemos começar falando que são o oct, né? A gente tem que identificar o quê? Identificar aonde é que tem carbono pendurado. Nesse caso aqui, nós temos 2 vezes carbono pendurado, nós temos aqui e aqui. Então, quando a gente tem um carbono pendurado, a gente chama de met. Por estar pendurado, il, metil. Nesse carbono aqui, nós temos 2 carbonos pendurados no carbono 5, né? Então, a gente tem aqui o quê? Et. E a gente coloca etil por estar pendurado. Para identificar penduração, a gente termina em il. Então, o que a gente vai colocar? Nós vamos começar por onde? Pelo metil ou pelo etil? Tem uma regrinha para isso, né? A gente começa, por exemplo, tem um M e tem um E. Pela ordem alfabética.
pela ordem alfabética, o E vem primeiro, então a gente começa por ele. Então, é pelo carbono aqui de ordem alfabética. Então, no carbono 5, a gente começa 5, tem um etil, ou seja, no carbono 5 tem 2 carbonos pendurados. Ok. Onde tem outra penduração desses carbonos? No carbono 2. Então, 2 metil. Ok? Agora sim, eu posso contar quantos carbonos tem. Lembrando que nos aldeídos a gente não precisa identificar onde é que tá o seu radical, tá? A sua estrutura para mostrar que é um aldeído. Que nem no álcool eu precisava identificar. No aldeído não precisa, tá? Porque ele sempre fica na ponta. Então, não precisa, ele nunca muda de lugar. Oct, porque é 8 carbonos. An, porque é ligação simples. E al, porque é um aldeído. Pronto, esse é o nome. 5-etil, 2-metil-octanal. Não é difícil, né? Essa parte aí dos exercícios. Fizemos um resumão aqui, nessa parte. E agora nós vamos resolver alguns exercícios, tá? Tá lista? Olá, nós vamos aprender agora... fazer um resumão da acetona. Pra quem fez as anotações da acetona, maravilhoso. Pra quem não fez, anote agora algumas informações que eu vou passar aqui pra vocês. Pra ficar mais fácil pra entender os exercícios. E na parte das acetonas, ela tem uma regrinha também, pra gente identificar que é acetona. Lembrando que do álcool, qual é? É a finalização OL e tem que ter uma hidroxila, que é o OH, né? Em qualquer parte lá do meu carbono. E o álcool é saturado, né? As ligações são simples. Só que tem umas classificações do álcool, né? Que aí vai ser que é o enol e o fenol. Que o enol é a ligação dupla, tem que ter uma ligação dupla. Pode ter um enol, que é um tipo de álcool. E o fenol, que é o benzênico lá, né? Que vocês já viram. E nós vimos também o aldeído, em que tem a ligação dupla com O, somente nas pontas, né? Pode ser na ponta da direita e na ponta da esquerda. E a acetona? Qual que é a regrinha da acetona? A regrinha da acetona, gente, é muito simplesinha também. Ela tem a seguinte terminação. Ela, lá na minha terminação dela, ela vai terminar com ona. E um exemplozinho dela pra gente ver do exemplo dela aqui, é que ela precisa pelo menos de 2 carbonos. A ligação dupla dela, por exemplo, olha só, ela tem que estar pelo menos... Vou colocar uma ligação simples aqui. Tá vendo? Esse aqui é só um risquinho, tá? Isso aqui não é nada, não. Somente ligações simples. E tem que ter... E a minha ligação dupla com O, ela tem que estar pelo menos entre 2 carbonos. Não pode estar na ponta, até porque se estivesse na ponta não seria uma acetona, seria um aldeído, né? Tá? Então, a diferença dela para o aldeído é isso, que ela vai ter que estar entre carbonos. Parecida até com o aldeído nesse quesito, né? Então, vamos olhar lá um outro exemplo para vocês, que a gente tem que lembrar. Vou colocar um exemplo aqui. Vou colocar esse aqui, CH3... 2CH2. Olha só, o que acontece aqui? Nós temos... É uma acetona? É, porque a ligação dupla com O tá pelo menos entre 2 carbonos. Beleza, identificamos que é uma acetona, então a gente sabe que o final dela tem que ser ona. O que eu olho aqui? Quantos carbonos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é pente. É somente ligações simples? Sim, é. Onde é que tá a minha ligação dupla com O? A minha estrutura que mostra que é uma acetona? Eu tenho que começar a contar de onde? De onde está mais próximo essa ligação dupla, né? Com O, porque é ela que mostra que isso aqui é uma acetona. Então, eu começo a contar daqui 1, 2. Então, no carbono 2... que está a minha ligação dupla com O. Então, é pentan 2 ona. Fácil, né? Essa parte aqui, ela não é difícil. Vou mostrar mais um exemplo aqui pra vocês. Olha só. Beleza, eu vou colocar a minha acetona aqui e a minha acetona aqui.
2 vezes acetona. Beleza, isso aqui é uma acetona? É uma acetona. Como eu vou saber o nome dessa acetona? Primeiro passo, contar quantos carbono tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E lembrando de contar sempre onde a acetona tá mais perto, tá? Onde a ligação dupla com O tá mais perto. Oct, né? Aí você vem o quê? No carbono 3 e no carbono 5, tem 2 vezes a minha acetona, 3,5 di, toda vez que é 2 a gente acrescenta o di, aí o final, ona. Muito legal, né? Vou ensinar vocês mais um exemplo aqui que eu acho tão interessante vocês anotarem no caderno. Quem não tem anotado. Que aí, toda vez que pedir um exemplozinho, vocês já tem, né? Fica bem mais fácil pra vocês anotarem. Então, vamos lá. A gente começa a contar daqui, porque aqui fica mais perto. Pra ter a minha ligação dupla com O. Só que eu tenho uma ligação tripla aqui, não tem? E isso a gente não tem carbono pendurado, então a gente não começa por carbono pendurado, a gente começa pela quantidade de carbono, que é 6, então é X. Agora a gente vai identificar onde é que tá a nossa ligação tripla. Tá entre o carbono 5 e o carbono 6, a gente pega sempre o menor carbono. Então, vou colocar 5. In, a gente não tinha usado nenhum exemplo do in ainda, né? In é pra mostrar que é uma ligação tripla, tá? E a gente coloca agora onde é que tá a nossa ligação dupla com O, pra mostrar que a nossa parte da cetona. Então, vamos lá. Onde é que a nossa parte da cetona? Ele tá no carbono 3, né? Então, 3, ona. Finaliza com ona porque é uma cetona. Pronto, finalizamos a parte da cetona. Agora, nós vamos para a parte dos ácidos. Vamos só fazer um resuminho aqui dos ácidos carboxílicos. Gente, essa parte aqui dos ácidos carboxílicos, como eu vou saber que tem um ácido carbolicílicos? Eita! Olha só aqui, vou te mostrar um exemplo para vocês. Os ácidos carboxílicos, ele tem a nomenclatura, é bem interessante a gente colocar a nomenclatura dele aqui. Aí eu fico olhando a câmera e minha letra fica louca, fica bem doida. Aí aqui, óico. A nomenclatura dele vem, gente, vai começar com ácido, vai ter toda a estrutura lá no meio que eu vou mostrar pra vocês, e finaliza com óico, tá? Como ele vai ser, né? Ele vai ser desse modelo aqui, gente, ó. A nossa estrutura dele. Deixa eu colocar aqui. Olha, ele vai ter a ligação dupla com O e ele vai ter a nossa hidroxila. Então, ele vai ter duas coisas pra gente analisar. Se tiver as duas, é um ácido carboxílicos. Vamos ensinar vocês como faz agora. Vamos lá. Se tiver dessa maneira, já é um ácido carboxílico, então vamos ver que nome seria esse ácido aqui que tá aqui com a gente. A gente identificou que tem uma ligação dupla com O, a gente identificou que tem uma hidroxila. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar com o nome ácido. Agora, quantos carbonos tem? Match. Um carbono. Então, é match. É somente ligações simples entre o carbono? Sim, é an. E termina com que palavra? Oico. Então, ácido metanóico é o nome da nossa estrutura. Vamos para mais um exemplo. Para esse aqui, vou colocar CH3COOH. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, gente. Essa ligação dupla do O, ela pode vir escrita de uma maneira simplificada. O que seria essa maneira simplificada? É você escrever ela dessa maneira aqui, ó. Você colocar os Os, esses dois O, junto, e o H. Toda vez que tá dessa maneira aqui e eu abrir a minha estrutura, significa que esse O é aqui a ligação dupla, entendeu? E esse OH é a finalização dele. Então, isso aqui é um jeito de você escrever ele dessa maneira aqui, né? Só que com carbono a mais. Então, o que a gente vai fazer? Então, ela pode vir escrita dessa maneira, ou ela pode vir escrita dessa maneira, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, gente? Vamos fazer o seguinte.
A gente vai colocar qual é a primeira palavra, nome ácido, né? Que é um ácido carboxílico. O que eu vou fazer agora? Eu vou contar quantos carbonos eu tenho. 1, 2, et. É ligações simples, e acrescento final oico. Muito simples, né? Nessa parte aqui. Vou colocar mais um exemplo aqui pra gente poder ir pro exercício. E lá no exercício eu vou explicando mais sobre ele, tá? Vou falando mais um pouquinho pra vocês. Aqui não tem esse H. O H eu já coloquei lá embaixo, então só tem esse O, né? Essa ligação dupla com o O. Beleza. Como é que eu vou iniciar esse nome aqui? Ácido. Quantos carbonos são, gente? 1, 2, 3, 4 carbonos but, né? É somente ligações simples entre o carbono e o finalzinho dele, oico. Até que não é muito difícil, né? Nessa parte aqui. E se por acaso tivesse um carbono pendurado? Né? Se tivesse um carbono pendurado, como que a gente ia fazer? Vou colocar esse exemplo aqui, porque ele pode ser interessante para vocês fazerem a lista. Deixa eu escrever ele de novo aqui, porque ele ficou todo torto. Essa primeira parte. Vou escrever novamente mais um exemplo do ácido carboxílico. Peraí. Escrever mais bonitinho. Senão vocês não vão entender nada. Isso, vamos colocar um carbono pendurado. Aqui, e um carbono pendurado. 2, aliás, aqui. Pronto, agora aqui a gente pegou várias opções. Primeiro, o que a gente tem que olhar? Nesse caso aqui, gente, a gente tem as duas maneiras de olhar que é um ácido. E ele é obrigado eu colocar primeiro a palavra ácido. Porque a gente estava acostumado a colocar primeiro a palavra, os carbonos pendurados, né? Mas a gente vai colocar logo em seguida, tá? Os carbonos pendurados. Só que a gente tem que começar com a palavra ácido, mesmo que tenha carbono pendurado. A nossa hidroxila e nossa ligação dupla com O está aqui. Então, é por aqui que a gente começa a contar os nossos carbonos, né? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que é da cadeia principal, né? Não dos carbonos pendurados. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos colocar... a gente tem aqui um metil. A gente tem aqui um etil pendurado, porque são 2 carbonos pendurados, aqui em cima carbono etil. Lembra, a gente vai por ordem alfabética. O E vem primeiro que o metil, então a gente vai focar primeiro nesse carbono aqui. No carbono 4, tem 2 carbonos pendurados, então você coloca lá o número 4, o etil. Agora, você coloca os valores de onde estão agora o nosso carbono pendurado do metil, né? Então, o que a gente vai colocar agora? A gente tem um carbono pendurado aqui, então a gente colocar em qual número que ele tá? Ele tá no 5, né? 5. Aí você coloca metil. E você vai colocar agora quantos carbonos tem na sua cadeia principal, que nós já tínhamos contado, que era 8. Vou colocar aqui embaixo, que ele não cabe. Oct, ligações simples e o final oico. Sempre o final. Vamos fazer mais um vídeo aqui pra fazer mais uma parte, que é os éteres, né? Sobre os éteres. Nós acabamos de ver sobre a cetona, sobre os ácidos carboxílicos e, para finalizar esses 3, os éteres. Gente, os éteres, como eu vou saber que eu vou ter um éteres ou não? Então, eu tenho 2 maneiras de ter o éteres. Tem 2 éteres, aliás, nomenclatura.
A nomenclatura dele, gente, é o seguinte. Tem a nomenclatura de IUPAC, que é o menor. Vou anotar aqui. E o maior, que é o ano. Tem a usual, eu vou dar um exemplo para vocês de cada um, tá? Que é o éter, menor, IU e maior, ílico. Vou mostrar aqui para vocês de passo a passo. Olha só os exemplos deles aqui. Olha só o exemplo dele para mostrar como vai ser, né? Fica mais fácil mostrando através do exemplo, porque ele tem essa maneira aqui de eu saber que é um éter. Olha só. Tem um oxigênio no meio. Gente, pode ter até 2 oxigênios, tá? Pode ter listas que tenham. Vai ter 2 estruturas, no mínimo, para ter um éteres. Então, ela tem essa estrutura aqui, ó, gente. Ela tem um oxigênio no meio e eu vou ter 2 estruturas. Como eu vou saber o nome desse aqui? Primeiro, usando a primeira regra lá, o exercício que é só em IUPAC. Então, você vai usar essa primeira regra. Mas aqui é a usual. Então, você vai usar a regra de baixo que eu vou ensinar vocês agora. Como eu vou fazer aqui, gente? O que vocês vão olhar primeiro? O que vocês vão olhar depois? Nesse caso aqui, eu tenho 2 carbonos desse lado e 2 carbonos desse outro lado, né? O oxigênio separa eles dois. Então, nesses 2 carbonos, esse aqui é et, esses 2 carbonos, et também. A gente começaria pela menor, né? Mas como tá igual, então, dá a mesma, dá tudo, começa qualquer uma, né? Então, como é que vai ficar? São 2 carbonos aqui, a gente vai colocar et, né? Na menor, eu coloco oxi. Como ele é igual, gente, então, oxi. E na outra parte, que seria a maior, só que a gente tem os iguais, mas a gente tem que seguir, a gente coloca o ano. Então, eu tenho hectoxi, etano. A usual dele seria como? Mesmo sendo iguais, a gente tem que colocar o oxi e o ano, tá? Vai ser o quê? Vai ser... Você vai começar com éter, né? Por causa daqui a palavra, lembra? Do éter, que é a parte menor. Aí, o que a gente vai colocar agora dessa parte aqui? E terminar, gente, com essa parte ílico aqui, né? Olha só, não tem 2 et que a gente tem? Então, a gente tem que colocar o quê? Dietílico. Porque era a finalização ico. A mais usada é a de cima, tá? Mas pode ser que peça alguém, né? A de baixo. Esse aqui é o exemplo A. Vamos para o exemplo B. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Mais um exemplozinho aqui rapidinho. CH3. O oxigênio separando as minhas 2 cadeias. Olha só, essa é a minha cadeia menor, essa é a minha cadeia maior. Essa é met, né? E essa é et. Como é que seria meu IUPAC aqui, gente? Olha só, eu vou começar pela menor. Met. Quando tem menor, a gente começa pela menor. E eu vou colocar o quê? Toda vez a menor, a gente acrescenta o oxi, tá? Agora, eu vou começar pela maior. Vou terminar, né, com a maior. Então, a maior é et, porque tem 2 carbonos. E a gente finaliza com, lá em cima, que mostra, a finalização dele é ano. Então, eu vou lá e coloco ano, tá? Lembrando, menor a gente finaliza com ox, maior a gente finaliza com ano. Agora, a usual. A usual vai ser o seguinte, a gente começa aqui na parte da usual com a palavra éter, né? Essa palavra é éter. Aí, a gente começa a nossa estrutura com a menor, met, né? E a finalização, aqui, ó, finalização, il, então, por isso que é metil. Aí, a gente coloca o quê? O et e a finalização do outro, ílico. Então, a gente vai colocar metílico. Então, essa é o IUPAC e essa é a usual. Beleza, agora nós iremos fazer a nossa segunda lista de exercício, né?
que envolve as outras que nós vimos, né? Nossas outras funções oxigenadas, tá? Olá, meninos! Eu selecionei alguns exercícios aqui, como vocês estão vendo, da nossa primeira lista do segundo bimestre, que é aquela que tem uma tabela, pra gente poder resolver. Ele deu a tabela e pra você colocar o nome de cada composto, né? De cada função. Aí, a gente vai resolvendo aqui juntos, eu vou explicando pra vocês o passo a passo. Escolhi alguns, os que eu não escolhi é porque os demais são parecidos com os que eu escolhi, tá? Que aí vocês tentam resolver quem não conseguiu. O primeiro que eu escolhi, ele tá na primeira linha da minha tabela, que é o H3COH. Quando tem um desse bem simplesinho como esse, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que contar quantos carbonos eu tenho. A gente sabe que é um álcool, né? Porque tem a hidroxila. Todos eles dessa tabela é álcool, porque todos eles têm hidroxila. E eu só vou agora colocar o nome. Então, eu tenho aqui, opa, esse de cima, eu tenho um carbono aqui. Então, a gente sabe pelaquela tabelinha que nós vimos que um carbono é MET. É somente ligações simples? Sim. Então, eu vou lá e coloco o AN. É um álcool? Tem a hidroxila, tem o OH. Então, o nome é metanol. Simplesinho desse jeito. O outro que eu escolhi foi da segunda linha, o primeiro da segunda linha, primeiro quadrinho da segunda linha. Quantos carbonos a gente tem? 3. Então, são 3 carbonos, Prop. É somente ligações simples? Sim. Agora, vocês lembram que eu falei pra vocês que o álcool, quando a hidroxila tá na ponta, é opcional eu colocar o número 1, né? Que ele tá, que a hidroxila tá no primeiro carbono. É opcional, quem colocou não tem problema. Só que a partir do segundo carbono é obrigatório eu tenho que especificar onde é que tá a minha hidroxila. Tá vendo que aqui é meu carbono 1, esse é meu 2, esse é meu 3. A minha hidroxila tá no meu carbono 2. Então, se ele tá no meu carbono 2, eu tenho que colocar. Eu vou colocar que ele tá no 2 e depois você coloca o ol para mostrar que é um álcool. Pronto, fica propan 2-ol. Simples também, né? O outro que eu escolhi já foi agora lá no quarta linha, que também tá no primeiro quadrinho da quarta linha. O que eu tenho que fazer aqui? O que ele tem de diferente nesse exercício? A gente pode perceber que tem duas hidroxila. Tem hidroxila aqui e tem hidroxila aqui. Mesmo estando HO, tá, gente? É hidroxila do mesmo jeito. Só que a mais usada é o OH. Quantos carbonos a gente tem aqui nessa questão? 2 carbonos. Então, 2 carbonos a gente sabe que é ET. É somente ligações simples nele? Sim, é AN. Agora, eu vou ter que falar aonde é que estão as minhas hidroxilas. Como só tem 2 carbonos, cada uma tá em uma, então a gente só tem esses 2 números, né? 1,2. Aí, o que vem o diferencial aqui? A gente acrescenta diol, porque são 2 hidroxilas, a gente tem que colocar o di. Se fosse 3 hidroxilas, a gente colocaria triol. E assim, ia seguir nas demais. A próxima que eu escolhi, ela está... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5. No quinta linha do primeiro quadrinho, tá? O que eu tenho que fazer com um exercício desse? Gente, tem carbonos pendurados. Vocês estão vendo aqui o carbono pendurado? Um carbono pendurado, a gente sabe que é metil, né? Lembra MET? E toda vez que tá pendurado, a gente acrescenta o il. Quando tem carbonos pendurados, a gente tem que começar por quem? Por ele, né? Mas a gente antes tem que enumerar a nossa cadeia principal. Se eu começar a enumerar daqui, nossa hidroxila continua 2. Se eu começar daqui, a nossa hidroxila continua 2. Então, quem começou daqui tá correto. E quem começou daqui pra cá também tá correto. Vocês escolhem o local que vocês querem enumerar. Gente, mas pra enumerar, a gente realmente enumera onde a hidroxila tá mais próxima. Mas pra começar a escrever o nosso nome, a gente começa por onde? Por onde está o nosso carbono pendurado. Nosso carbono pendurado, ele está em qual carbono?
não é no 2? Então, eu coloco 2. É só um carbono pendurado? Sim, é só um carbono pendurado. Então, metil, 2-metil. Aí, agora eu vou colocar o nome da minha cadeia, da minha estrutura, né? São 3 carbonos? Prop. Somente ligações simples dos carbonos? Sim. Agora, eu tenho que especificar onde é que tá a minha hidroxila. A minha hidroxila também tá no carbono 2. 2-ol. Então, fica 2-metil-propano 2-ol. Simples também, né? Vamos pro próximo. O próximo eu já escolhi 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto quadrinho, na sexta linha, do primeiro quadrinho da sexta linha, tá? Quando vocês olharem no caderno de vocês, vocês vão identificar. Gente, nessa questão aqui, nós não temos carbono pendurado, que é bem essa daqui. Só que nós temos uma ligação dupla, né? Mas, essa ligação dupla, e lembrando que eu tenho que enumerar também minha estrutura. Então, ela vai começar por 1, 2, 3. Porque a hidroxila tá mais perto do último carbono, né? Ele se torna o primeiro carbono. Como não tem carbono pendurado, a gente não começa contando pelos carbonos pendurados. A gente vai contar quantos carbonos realmente tem na nossa estrutura. Não são 3 carbonos? Então, é prop. Agora, a gente tem que numerar o quê? Vocês lembram que eu falei pra vocês na explicação passada? Olhar aonde é que tem a ligação dupla. Se fosse tripla, a gente olharia a tripla também. Quase não sai. O que vamos fazer agora? A ligação dupla tá entre o carbono 2 e o carbono 3, não é? Qual que é a regrinha? Pegar sempre o menor carbono. Então, eu vou lá e pego o carbono 2. Então, você vai identificar o 2 aqui. É uma ligação dupla? Você acrescenta o para eles saberem, quando qualquer pessoa que for olhar, que no carbono 2 tem uma ligação dupla. Aí, automático, eles já sabem que é o 2 e o 3, tá? Sempre porque pega o menor. Entre o 2 e o 3. Agora, a gente tem que falar onde é que nossa hidroxila tá. Nossa hidroxila tá no carbono 1, não tá? Ela tá no carbono 1, então a gente tem que especificá-la aqui. 1, e no final o ol para mostrar que é um álcool. Ok, o último nosso, agora na última linha da nossa tabela. Na última linha da nossa tabela. E no primeiro quadrinho dessa linha, né? O que a gente tem que resolver nessa questão aqui? Tem carbono pendurado. Então, fica parecida com aquela outra que nós resolvemos, né? Se tem carbono pendurado, eu vou começar por onde? Pelo carbono pendurado. Só tem esse carbono pendurado, então ele é metil. Beleza, se ele é metil, a gente... tem que enumerar a cadeia também, né? Então, ela começa daqui, porque a hidroxila tá ali mais próxima. O H tá mais próximo. O que eu vou fazer? Onde é que tá o carbono pendurado? No 2, não é? Então, você vai lá e coloca 2-metil. Ok. Essa cadeia nossa aqui, ela é de quantos carbonos? Deixa eu ver se eu escrevi a questão certa. CH2, C. Tem mais um carbono aqui, gente, paz. Tava esquecendo dele. Desse carboninho aqui, ficou estranho. Deixa eu reescrever de novo essa questão. Vou reescrever, vamos cancelar essa daqui, porque ela ficou... Vocês vão ficar sem entender. Vou reescrevê-la de novo aqui, que ela é escrita bem assim. H3, C, aí tem um H2 aqui em cima. Tem o C, H, C, H2, OH. Agora sim, eu acho que ela tá igualzinha a da última linha. Isso. Então, a última linha desse quadro, e no primeiro quadrinho da última linha, que é essa questão, né? Eu tinha deixado um carbono para trás. Vamos de novo. A gente tem carbono pendurado. Vamos enumerar os carbonos. Então, a gente tem que começar por ele, né? Ele continua sendo apenas um carbono pendurado. Então, ele tá no segundo carbono, né? Então, é 2-metil. Agora, a gente conta quantos carbonos a gente tem. 4 carbonos, então, but, né? É somente ligações simples? Sim.
Onde é que tá a nossa hidroxila? No primeiro carbono. Então, você coloca um, ó, pronto, essa aqui é a estrutura correta. Simples, né? Primeiro, olhar, identificar onde é que tá o carbono pendurado. Depois, contar quantos carbonos tem. Identificar onde está a hidroxila e acrescentar no final o ol. Pronto, essa é a nossa lista resolvida com alguns exercícios, né? Para vocês fazerem demais. Qualquer dúvida, vocês me procuram, me mandam mensagem se tiver dúvida ainda, tá? Para eu tentar ajudar vocês.